Perfeito. Paz Rodolfo, Sandra, Rogério, Jorge. Oi, reverendo. Paz, senhor. Está melhor já? Pouco melhor, pouco melhor. Meu Deus. Não estou tão bem para fazer algumas outras coisas, né? Fui cair, não era besteira, né? Mas achei que estava tudo bem. Na terça-feira fui pregar, parecia que o pulmão ia explodir, né? Mas Melhoras, melhoras. vamos lá. Pega a sua apostila aí, página de número 1, tá ok? Vou compartilhar uns slides aqui com vocês. Deixa eu colocar ele em baila. Aqui, perfeito. Que todos nós enxergamos. Subindo com ele. Vamos lá. Diz assim a nossa apostila. Muitas vezes, ao buscar o sentido dos textos bíblicos, intérpretes lançam mão de soluções hermenêuticas atraentes, supostamente requintadas, mas que no final se revelam solopadas por falácias ou sofismas que constituem perigosas armadilhas no caminho que conduz à correta compreensão do texto, podendo causar o desastre hermenêutico. É interessante nós entendermos o seguinte cenário, que vai iniciar aí a nossa aula, que a introdução à exegese, ela é uma disciplina muito importante. Por quê? Porque ela vai fazer, ele, de certa forma, um pano de fundo para outras duas disciplinas que envolvem a arte de se interpretar um texto sagrado, que é a hermenêutica, tá? Que é a arte de interpretar um texto, e a homilética, que é a arte de se organizar um sermão. Sem a exegese, você até consegue interpretar um texto e até consegue montar a sua homilia. Só que você não consegue extrair do texto, sacar do texto, né? Informações que são relevantes para proporcionar a riqueza, que é o que a Bíblia Sagrada nos propõe. E é isso que nós precisamos nos atentar, que sem a exegese, a interpretação fica aqui como que capenga, tá? Resta alguma coisa. Só que dentro de todo esse processo, nós vamos identificar, como a apostila disse, que existem algumas soluções hermenêuticas que se tornam atraentes. E tudo que é muito atraente é aquilo que envolve o emocional dos seus ouvintes. E hoje parece que uma boa pregação, uma boa mensagem, é aquela que atrai a atenção dos seus ouvintes pela capacidade que ela tem de tocar as emoções do mesmo. A igreja da atualidade, ela não está muito preocupada com a qualidade do conteúdo. Ela está preocupada com o movimento, com a quantidade do movimento que aquela mensagem proporciona naquela reunião. É uma igreja que está mais preocupada com a intensidade do culto do que com a clareza do mesmo. O que importa para mim é a intensidade do pregador, não é a clareza da palavra que o pregador traz. E o que é válido para a vida do crente não é a intensidade da mensagem, mas sim a clareza dela. Na aula de hermenêutica lá atrás, eu disse que toda mensagem, e na homilética também, toda mensagem ela precisa obrigatoriamente possuir dois elementos. Quais são os dois elementos? Toda mensagem ela precisa ser didática e pedagógica, tá? Didática porque ela precisa ser compreendida pelo seu ouvinte. Pedagógica porque ela precisa ser entendida. Ou seja, eu tenho que passar para o ouvinte como ele pode aplicar aquela mensagem na sua vida. Porque de nada adianta eu ministrar uma palavra
e todo mundo dizer que palavra abençoada, que palavra linda, mas se eu não conseguir dar as condições para o Rogério e para a Sandra de aplicar aquela palavra no cotidiano dele. Logo, a minha palavra ela foi falha. Ela não alcançou o seu objetivo. Então, ela precisa ser didática, muito bem organizada, e pedagógica, muito bem compreendida. Caso contrário, ela não faz sentido, tá? Ela não faz nenhum tipo de sentido. Ok, pessoal? Positivo. Está acontecendo muito na minha igreja. O bom do Rodolfo é que ele assiste aula fumando baseado. Porque tu vê que a fumaça ali, ó, tá ao redor dele, ou é a Shekinah de Deus, ou é um baseado do capeta. Entendeu? Porque fica uma fumaça em cima dele assim, ó. Eu acho que é a Shekinah, porque vem de cima para baixo, entendeu? Ele está no céu de glória. É um umidificador, mestre. É um umidificador. Por isso que eu te perguntei se você tinha o aparelho de nebulização, porque aqui a gente usa muito umidificador. Tá ligado aqui? Vamos Mesma lá. coisa. Então, eu tenho alguns slides para nós trabalharmos aqui. Primeiro slide é acerca da própria proposta que o texto sagrado de que a apostila diz sobre sofismas, né? O que é o sofisma? Deixa eu subir aqui a imagem de vocês, passar para cá. Isso, fica mais legalzinho. Paz, pastor José Rosa, saudades do senhor, muito tempo que eu não lhe vejo. A paz do senhor está bem? Melhor agora lhe vendo. Glória a Deus. A partir de quarta-feira, eu vou fazer a operação da vista esquerda. Eu vou assistir a aula do senhor através de vídeo, mais quietinho na cama, que vai ser 15 dias. Depois eu vou trabalhar, mas eu faço todos os trabalhos, tá bom? Tá bom, pastor José Rosa. Obrigado. Vamos lá. O que é um sofisma? Sofisma é o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Então, o que é uma mensagem revelada solopada por falácias ou sofismas? É uma palavra muito bem argumentativa, né? Ela toca ao seu racional, ela foi muito bem montada, muito bem criada, estabelecida, produzida, né? Com qual intenção? Com a intenção de se apresentar como uma verdade, só que a realidade é completamente diferente, ela é uma mentira. Sofisma é aquela velha história do lobo vestido de ovelha, não é isso? Então, é uma forma de eu produzir uma intelectualidade, produzir um certo tipo de conhecimento, iludindo o público. O mesmo vão compreender que aquilo que eu estou passando é uma verdade, porque está muito bem organizado, eu uso de uma boa oratória, eu uso de um equilíbrio na minha fala, eu tenho uma boa eloquência, sou didático, sou pedagógico, sou carismático. Então, você acaba acreditando na minha fala, porque eu possuo todas essas características. E hoje em dia, as pessoas investem muito dinheiro em cursos de oratória, para se ter uma boa eloquência, para se ter uma forma melhor de se passar, para ter uma forma de se comunicar. E isso ganha mais do que as verdades incluídas naquela informação. É só você visualizar os políticos da nossa nação. Falam muito bem, em sua grande maioria, né? Conseguem tocar o emocional das pessoas, têm uma boa oratória. Se vocês ainda não viram, né? Depois busca lá no Instagram, o Instagram do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele faz vídeos maravilhosos. São vídeos muito bem feitos, com uma fala muito perfeita. Por quê? Porque possui uma boa oratória. Então, eles criam um argumento racional, mas com um objetivo: iludir os seus ouvintes, apresentando uma aparente verdade, mas com um fundo de mentira. E faz com que as pessoas acreditem em tal ideia. Tá? O anticristo, por exemplo, quando se apresentar frente ao público, ele vai agir de sofismas, ele vai iludir o público,
ele vai apresentar uma mentira com cara de verdade. Então, existem pregações que são verdadeiros sofismas, não conferem com a realidade, não conferem com a verdade. É por isso que Jesus ele vai ser bem claro ao trabalhar a ideia de que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Com a sua fala, ele diz que não há outro caminho que não seja ele, não há outra verdade que não seja dita por ele, e não há outra vida que não seja vivida por meio dele. Tá bom? Então, qual é a diferença, pessoal, de uma mentira para uma verdade? Quem é que pode me dizer? Repete aí, pastor. Qual a diferença de uma mentira para uma verdade? Como é que eu posso fazer para identificar, né, se aquilo que foi construído, uma vez que sofisma, é um argumento, raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, ou seja, é um argumento criado, desenvolvido. Como é que eu faço para poder entender que aquilo que foi desenvolvido é uma verdade ou é uma mentira? Se eu não conhecer sobre o assunto, vou ter que pesquisar, senão eu danço. Então, fica complicado, né? Mas abre aí, ô Jorge, João capítulo de número 15. João 15, versículo 1 e 2. Os 5 primeiros são muito relevantes, mas eu quero ler só o 1 e o 2. Achei já. Achou aí, Jorge? Sim. Lê aí para mim, por gentileza, o versículo 1 e o versículo 2. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Opa, e meu pai, eu sou o quê? A a videira videira verdadeira. verdadeira. Bom, se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque existe o quê? Uma falsa. Sim. Então, existem 2 tipos de videira. A que é a verdadeira e a que é a falsa. Tá? E ele vai nos Sim. mostrar por que que ele é a videira verdadeira e não a falsa. Segue o texto, Jorge, por favor. E meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Perfeito. O versículo 2 inicia dizendo que todo ramo, né? O ramo, Jorge, é algo desenvolvido ou é algo a se desenvolver? O ramo é o desenvolvimento do quê? Crescer. Eu estou pensando aqui em ramo e galho. Do Eu estou broto, pensando aqui em ramo e galho. né? Nasce um brotinho, depois nasce um ramo, não é isso? Então vai se Jesus, desenvolver, pode né? falar, Jorge, perdão. Não, no meu entendimento, é uma videira, né? Né? Barreira, videira. Eu entendo assim que o ramo ele pode se desenvolver e virar um galho. Sim. É nessa linha O que que é nessa acontece? linha de pensamento. É nessa linha de pensamento. Isso. É um broto, depois vira um ramo, depois um galho. Então, ele não é nem um broto e nem é um galho. Ele é um ramo, correto? Certo. Ele é um ramo. Então, significa que ele desenvolveu-se. Ele cresceu. Ele alcançou um estágio que ele pode ser identificado como alguém que já subiu algum degrau no processo de desenvolver-se. Só que, segundo o texto, basta eu apenas me desenvolver? Basta crescer, segundo o texto? Não. Não. Crescimento sem o exercício da produção do fruto, de nada serve. Então, não basta crescer, tem que dar fruto.
Porque crescimento sem fruto é algo nulo. E uma verdade, ela não foi construída ou desenvolvida para servir de sombra para quem quer descansar. Verdade é um processo que se constrói e que se desenvolve para dar frutos para aqueles que querem comer de algo que possa dar combustível para que eles consigam a sua caminhada. Então, como é que eu posso identificar se aquilo que foi construído perante um argumento racional, ele é falso ou é verdadeiro? Pelos frutos que ele dá. Se deu fruto, é uma verdade. Se não deu fruto, é uma mentira. Então, eu só vou descobrir se aquilo que foi desenvolvido posterior é uma verdade ou uma mentira por meio dos frutos que aquilo que eu desenvolvi por meio dos meus argumentos racionais concedeu. E o texto é claro e interessante, aí já vai um extra, né? Que todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Então, cresceu, não deu fruto, corta, no talo. Agora, cresceu, deu fruto, ele poda. De qualquer maneira, você vai ser tolhido, tosado. Não é isso, Jorge? É isso que eu ia falar. De qualquer maneira, você vai ser cortado. A diferença é que não vai é que ser... quem não dá fruto, corta de vez. Quem dá, poda, Então, para estar sempre se renovando, né? é cortado de vez e é jogado fora, né? Exatamente. Exatamente. Né? O problema é que eu quero dar fruto, mas quando Jeová começa a me podar, eu começo a me incomodar. E o que é podar? Podar é a retirada de tudo aquilo que existe em excesso. Né? Vamos lá. Então, como é que eu faço para descobrir uma verdade e uma mentira? Eu preciso não analisar o desenvolvimento do argumento, mas sim os frutos do mesmo. Tá? É o fruto que diz se é uma verdade ou se é uma mentira. O crescimento, por exemplo, lá do joio e do trigo, antes deles se formarem, parecem ser as mesmas coisas. Só vai se saber o que é joio e o que é trigo quando for o momento da colheita, que vai se identificar se há ou não o fruto dentro do processo. E eu só consigo identificar o que é joio e o que é trigo quando se amassa, né? Aquilo que esconde o fruto. Então, é no processo do amassar que eu consigo descobrir quem é de verdade e quem é de mentira. Tá? Porque é no tempo de luta, do aperto, da dificuldade, que eu mostro quem de fato eu sou. Porque luta não vem para matar crente. Luta vem para mostrar a essência que existe em nós. É por isso que o texto sagrado vai dizer que se no dia da angústia, ou da luta, ou da prova, você se mostrares frouxo, a sua força será pequena. Então, eu entendo que em dias de luta é o momento de eu me fortalecer. Paulo vai dizer que quando fraco estou, é aí que forte me encontro. Sigamos. Então, o sofismo está explícito aí. Segundo ponto são as práticas sofistas. Tá? O que são as práticas sofistas de acordo aí com... Deixa eu ver se eu consigo pegar um marca-texto aqui. Marca-texto. O que é uma prática sofista? É um pensamento que procura induzir o outro ao erro. Então, o sofismo, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão de uma verdade. Vou praticar o sofismo. Eu vou fazer ou vou criar um pensamento que procure induzir o outro ao erro. Então, a prática sofista é a indução constante de levar o outro ao erro. Quem pode me dizer, no Antigo Testamento, alguém que induzia o outro ao erro? Por meio de um pensamento.
Ô, pastor, Jacó e Esaú. Jacó e Jacó Esaú e Esaú, serve? que engana lá não é Jacó e Esaú, mas Jacó e sua mãe, né? Que induz lá o Isaac a cometer o erro, né? Mas tem uma outra aí, né? Chamada serpente no Éden. Produzir um pensamento com a ideia de induzir a varoa e o varão ao erro. E no Novo Testamento? No Novo Testamento tinha uma classe, né? Sofista, combatida por Jesus, que induzia o outro ao erro no nome de Deus. Quem era esse povo? Os fariseus? Os fariseus. Nos tempos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, nas cartas paulinas e petrinas, existiam também dois títulos, né? Se assim nós podemos dizer, que constantemente induziam a pessoa ao erro por meio do fruto de um pensamento. Quem eram eles? Muito vistos nas cartas paulinas, e Paulo adverte o povo a ter cuidado com eles, e Pedro também. De Paulo eu ia falar que ele fala de Alexandre, um que era latoeiro, que Paulo até reclama muito que Não, são ele títulos, ia Jorge. pagar... Qual eram os títulos deles? Ah, tá. Confundi, desculpa. Falsos mestres? Isso, primeiro são os falsos mestres. E o outro título? Tem um outro. Tem os falsos mestres? Falsos profetas? Não. Não. Não deixa de ser um que conduz a induzir o outro ao Não erro, né? deixa de ser, mas são os falsos doutores, Ah, sim. Boa. né? Então, Sim. no Novo Testamento, nós temos os fariseus, tá? No Antigo Testamento, nós tivemos ali Jacó, foi muito bem lembrado, né? Que junta com a sua mãe ali se veste, enfim, coloca um odor para enganar o pai. Mas a serpente, ela formula um pensamento, tá? Ela está muito inserida aqui, ó, produz uma ilusão de verdade, tá? Que é o que a serpente faz lá no Antigo Testamento, tá bom? E no Novo nós temos os fariseus, que induziam os outros aos erros, e quando as pessoas erravam, favorecia a eles. Porque qual era o papel dos fariseus, gente? O papel do fariseu era emburrecer o povo. Emburrecendo o povo, quem tinha pouco conhecimento, elevava-se no meio daquela sociedade. Os fariseus faziam, pessoal, aquele ditado popular que nós tanto citamos ele, que na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, o que os fariseus faziam? Emburreciam o povo, como eles possuíam conhecimento, né? Emburrecendo o povo, eles não precisavam ter muito conhecimento. O pouco que eles tinham já era o suficiente para dominar o povo. Pode falar, Jorge. É que esse ditado aí ele é bem emburrecedor, né? Que o fato de ser cego não quer dizer que tem ausência de olhos. Ele só não enxerga. Se o cara só tem um olho, ele não é desse mundo, ele não é desse mundo, não, pastor. Não é desse mundo, não. Né? Então, assim, é uma forma de você emburrecer as pessoas. Tanto é que quando Jesus ele vai ali ministrar a palavra, ele espanta as pessoas. Né? Está lá no livro de Marcos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Marcos, capítulo de número 1, você não precisa abrir, não. Marcos, capítulo 1, versículo 21, diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. A sinagoga era a casa de oração dos fariseus. Versículo 22. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, quando Jesus ele entra na sinagoga, o povo fica maravilhado, espantado, né? Quem era esse povo? Os fariseus. Porque não sabiam quem era aquele homem que ensinava daquela forma e daquela maneira.
Perfeito, pessoal? Podemos seguir? E, pastor, só em respeito de... Aí, tá esbanjando aí com esse copo aí, hein? Tá feliz, né? Como é que... Não, estou como é que, doutor? iludido com esse sofisma aí do Flamengo. Estou um pouco iludido, entendeu? A respeito da sinagoga, eu estava assistindo o vídeo de uma professora de hebraico. Ela falou que a sinagoga ela tem origem aramaica, que o Sim, povo trouxe, é isso mesmo, que o povo isso. trouxe essa cultura lá da época do cativeiro, que lá não tinha templo. Babilônico. Isso, é isso mesmo, né? A sinagoga ela surge dentro de um cenário, Jorge, onde o povo não tinha tempo, porque eles estavam no exílio babilônico, e eles precisavam sacrificar. Então, esse sacrifício ele começa a surgir dentro da leitura e obediência da palavra. Então, a sinagoga era um local onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Vamos lá. Diz aí ainda o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo diz o seguinte: solopadas por falácias ou sofismas que constituem perigosas armadilhas no caminho que conduz à correta compreensão do texto, podendo causar o desastre hermenêutico. Então, aqui temos alguns tópicos que eu julguei ser muito importantes para nós discutirmos, porque tem por tema a interpretação de um texto, Rodolfo. Primeiro ponto aqui a ser entendido é que existem diversas maneiras de se interpretar um texto, porém, uma só fórmula, tá? E ela não pode ser quebrada. Então, existem várias maneiras, porém, uma só fórmula. Que maneiras são essas? Bom, você pode utilizar aí uma Bíblia de estudo, você pode utilizar a própria Bíblia, você pode usar um comentário bíblico, um dicionário bíblico, um atlas geográfico, um exemplar da Torá, por exemplo, um dicionário bíblico. Você pode usar o Google, o YouTube, você pode usar o conhecimento do irmão ou da irmã. Você pode usar diversos tipos de formas e maneiras de se interpretar o texto. Mas de nada vai adiantar você utilizar todas essas ferramentas se você não obedecer à única fórmula que precisa ser resguardada para não ser quebrada. Que fórmula é essa? É o respeito ao dogma. Eu não posso quebrar o dogma. E o que é o dogma? São os princípios basilares existentes nas Sagradas Escrituras. Já disse em outras oportunidades, e volto a dizer, existem 3 pilares da interpretação bíblica que eu não posso abrir mão, que é o entendimento do que é o usos e costumes, do que é doutrina e do que é um dogma. Usos e costumes são práticas de culto que cada igreja vai se adequar àquela realidade. E em usos e costumes, Deus não se mete. Se Deus regulamentasse os usos e costumes estabelecidos em uma congregação, ou todo mundo usava roupão, ou ninguém usava roupão. Ou todo mundo andava ataviado, ou ninguém andava ataviado. Ou todas as mulheres podiam raspar o cabelo do sovaco, ou nenhuma delas poderiam raspar o cabelo do sovaco. Existiria uma norma. E a norma bíblica para questões de vestimenta é andar com ordem e com decência. Tá? Com ordem e com decência. Tem homem que anda todo ataviado, em contrapartida, a calça é apertada, a blusa é apertada, marca o corpo todo, não é isso? E chama a atenção das irmãzinhas. As irmãzinhas andam com o vestido até o tornozelo, porém, todo arrochado, todo apertado, colocando os irmãos na prova. Então, não é o tamanho da roupa, é a ordem e a decência que as mesmas devem ser utilizadas. Tá? Então, termos de usos e costumes, cada igreja se adequa da melhor forma que entende e que quer. Doutrina é a interpretação que eu dou ao dogma. E o que é o dogma? O dogma é a palavra de Deus.
é a nossa regra de fé e prática. É onde todos nós estamos estabelecidos com a planta dos nossos pés. Então, o dogma, por exemplo, ele vai ser base para onde eu vou direcionar a minha doutrina. E qual é o dogma? O dogma é as Sagradas Escrituras. Eu gosto sempre de citar esse exemplo relacionado ali aos irmãos da igreja, juntamente com os irmãos lá da Testemunha de Jeová. É isso? A igreja acredita que Jesus é o único veículo que conduz o homem ao céu, que Jesus é Deus, e isso é extraído do dogma, que é a palavra de Deus, né? Só que os irmãos da Testemunha de Jeová, eles não acreditam que Jesus é o único veículo que conduz o homem ao céu. Eles não acreditam que Jesus venha a ser Deus. Com isso, o que existe aqui é uma quebra do dogma, não é uma quebra da doutrina. Então, qual é a fórmula que eu não posso quebrar na hora de interpretar um texto? Eu não posso quebrar o dogma. Eu não posso desrespeitar a literalidade dos textos sagrados. Porque, caso isso ocorra, eu proporciono uma heresia que, se constantemente apregoada, gera-se uma seita. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que confundem as coisas. Confundem usos e costumes com doutrina, confunde doutrina com dogma, e fica uma salada mista danada, onde ninguém sabe o que pode, o que não pode, e no final a resposta para a solução daquele caos sempre é: Deus me deu esse direcionamento, por isso que é dessa forma. Se tem Deus, tem direcionamento na palavra, correto, pastor José Rosa? Glória a Deus, verdade. O que o senhor falou aí é igual a pessoa tentar induzir o povo com palavra que realmente ele fala e, na realidade, ele exatamente não pratica aquilo que ele fala. Isso aí é uma pessoa que realmente não dá fruto, que as pessoas vão analisar o que ele pratica na terra. O político faz isso, ele fala: eu vou fazer, é o que o povo deveria acompanhar, e realmente muitos não acompanham, por falta de conhecimento, porque ele fala uma coisa e aquele que ele faz ele não cumpre. E aí ele sai daquilo que está escrito na própria palavra, na Escritura. Isso é um meio de introduzir a pessoa a aceitar o erro como a verdade. É uma coisa que você falou aí do galho, não é isso? O galho, ele crescer, se ele não dá fruto, tem que cortar e lançar no fogo. A mesma coisa é as pessoas que falam uma coisa e não cumprem com aquilo que fala. Não é verdade? Foi o que eu interpretei pelo que o senhor falou aí. Isso aí, pastor José Rosa. Roberto de razão. Vamos lá. Então, existem regras, né, da interpretação do texto que precisam ser respeitadas. Eu separei algumas aqui, que são regras gerais, regras gramaticais e regras históricas, tá? Vamos observar como funciona cada uma delas para que eu possa produzir uma boa interpretação de um texto sagrado que me produza algum tipo de benefício e também ao outro, tá? Primeiro ponto aqui, regras de exegese. Regras gerais. Primeira regra, são várias, tá, pessoal? Mas eu separei 3 aqui. Primeira regra, a Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Ou seja, a Bíblia responde à própria Bíblia. Tem gente que acha que precisa, Rodolfo, Sandra, Rogério, pastor José Rosa, Jorge, de uma Bíblia de estudo, de um comentário bíblico, para poder aprender, né, as profundezas das Sagradas Escrituras. De nada adianta eu ter todas essas ferramentas se eu não sei manusear a Bíblia comum, aquela que eu possuo. A maioria das informações que eu preciso retirar de um texto, eu não tiro da minha Bíblia de estudo. Eu vou à minha Bíblia de estudo em último caso. Quando não se tem mais jeito, quando eu não consigo compreender um texto, utilizando a própria Bíblia para obter as respostas, aí eu vou num comentário, aí eu vou num dicionário bíblico, vou ao Atlas geográfico, né? Vou ao hebraico, vou ao grego, eu vou a um comentário do Antigo ou a um comentário do Novo.
mas a minha primeira ferramenta, a que eu mais utilizo, que gosto, é a concordância bíblica. Por vezes você lê um texto sagrado e você não consegue extrair dele as informações necessárias. Só que a concordância bíblica ela vai traçar um paralelo. E aquele texto que você leu, de fato, não ficou claro. Mas ele tem algo que pode responder em outros textos, dentro de outros versículos. Algo que eu gosto muito. Abra aí Salmo de número 126, por favor. Salmos de número 126. O que diz aí, Rodolfo? Salmo de número 126. Só o versículo 1, Rodolfo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Quem pode aqui me dizer? Quem escreveu o Salmo de número 126? 126. De acordo com a própria Bíblia, tá? A própria Bíblia me diz quem escreveu o Salmo de número 126. Nada? Meu Deus. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Versículo 2: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Ou seja, quem escreveu o Salmo 126 estavam entre os cativos que saíram de Babilônia em direção a Jerusalém. Então, o escritor aqui do Salmo está no bolo, está no meio, está no grupo dos exilados. Tá? Quem escreve é um escriba. Esdras. Quem escreve ele? Abre aí Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 6. Esdras quando? 7, 6. Esdras era o mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Quem escreve o Salmo 126 é Esdras. Boa. Eu até comentei aqui, pastor Leandro, que era o Esdras. Oi, pastor José Rosa, não lhe ouvi. Não ouviu, não? Eu falei isso quando você falou que veio de coisa, eu falei, meu Deus, quem voltou para É porque eu não lhe ouvi, preparar o o pastor culto José Rosa, todo? me perdoe. Acontece. Não, mas tá bom, pastor. Importante que o senhor falou, eu comecei a observar, falei, opa, foi ele que veio primeiro e depois quem foi Neemias, que foi construir os muros de Jerusalém. Né? Foi bom, mas é importante a gente saber. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Abre lá no texto da viúva de Naim.
Lucas 7, pastor. Viúva de Naim? Lê aí para mim, ô Sandra. 7:11 no começo? Lê para mim o versículo 14. 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse o jovem: Eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e Jesus o entregou nas mãos. Era lícito tocar no corpo de um morto? Não. Sim ou não? Pela lei, não, né? Pela lei, não? Era lícito sim, pastor. Aonde diz isso? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Eu tenho um marcado na minha Bíblia que está longe de mim agora. Qual Não fala versículo, qual capítulo, qual livro que diz que não se deve tocar no corpo de um morto porque ficaria impuro? No caso, Jesus ali, ele diz, cumpriu a lei, sim ou não? Não, Não, por quê? porque tem um texto, não fala a minha memória, do Deuteronômio, que diz que se o defunto fosse da sua família, né, no caso, isso poderia acontecer. E Jesus, ele é pai de todos. Tem um texto que diz isso? Tem. Aonde? Eu só não sei se é Levítico ou se é Êxodo, pastor. Eu estou caçando aqui na minha Bíblia. Levítico, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Levítico, né? Só não Isso. sabia. E quem é que me responde? A própria Bíblia me responde. Eu lembrava Então que eu eu tinha preciso lido. entender que a Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia. Ela se autorresponde. Tá? Isso são só apenas 2 textos simples aí. Mas, ô pastor, Pode falar, Jorge. Jesus tocou no defunto? Tocou. Tocou no esquife. O esquife... A Bíblia tudo fala aquilo que o defunto o esquife é o caixão, pastor. Sim. Aí eu fazer uma interpretação do texto, aí o cara chama, mas Jesus não tocou no esquife. Aí não tocou no defunto, tocou no caixão. Aí eu vou para a lei, aí a lei fala... Não, a gente está estudando aqui, eu estou tirando uma dúvida, certo? Certo. Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento... Um pouco, parece que você para de falar, por isso que às vezes eu venho e falo. Tá. Aí eu vou para a lei fala que não pode tocar no defunto. Aí chega outro, não, mas Jesus não tocou no defunto. Aí começa aquelas dúvidas todinho. Uhum. Então vamos lá, vamos sanar essa dúvida aí. Eu tô com 2 versões aqui na minha mão, que é a NVI. A NVI diz que ele tocou no caixão, e a NLTH diz que ele tocou no caixão também. Isso, também tô com 2 versões aqui, eu só não tô com a João Ferreira aqui. A minha é João Ferreira. A NTHL diz o quê? Que ele tocou no caixão. E a NVI também diz que ele tocou no caixão. Sim. Primeiro ponto. O caixão, é claro e evidente que o corpo do morto estaria dentro de algo, né? O que na época dificilmente seria ali um caixão. Provavelmente seria um pano que estava ao seu redor, enfim. Não se tinha essa tecnologia na época. Mas vamos supor que era um caixão de madeira como nós temos na atualidade. Tudo aquilo que o corpo do morto tocasse, impuro se tornava também. Tá? E, de fato, existem esses argumentos citados pelo Jó, mas ele não tocou no corpo do morto, né? Ele tocou no esquife, né? Em algumas interpretações, o esquife é aquele ferro que fica do lado do caixão, ou ferro que ficava nas costas de quem carregava o caixão, tá? Mas, de fato, pertencia ao defunto, fazia parte do movimento de impureza. Para se ter uma noção, quando se acontecia mortes dentro daquele período, existia uma figura daquelas pessoas que choravam, né? Pelo corpo do morto. Elas eram pagas para chorar. Elas não tocavam no corpo do morto, mas o simples fato dela fazer parte do cortejo fúnebre tornava elas impuras, como se tivesse tocado no morto também.
essa impureza demorava aí 24 horas. Durante o período de 24 horas, as pessoas que participavam do cortejo ou aquelas que tinham tido contato com o corpo de um morto não deveria tocar em nada ou não deveria tocar em ninguém e deveriam ficar e permanecer durante todo o dia do lado de fora do arraial, não tendo contato com a sociedade da época. No outro dia era só ela se banhar, trocar as suas vestes, que purificada ela se encontrava novamente. Pois bem, dito isso, ele tocou naquilo que condizia a parte do morto. O simples fato de Jesus ter se compadecido daquela mulher e feito parte do cortejo fúnebre já tornaria o mesmo impuro, porque ele fez parte do cortejo. Não sei se o nome certo era partideiras ou as parideiras, né? Que pagas eram para chorar. Oi, Jorge? Eu acho que é parideiras. Paga para chorar. É. Então elas choravam, tinha os cantores, as pessoas que tocavam trombeta, enfim, todos esses tornavam impuro. Então Jesus, mesmo que ele não tocasse no caixão, não tocasse no corpo do defunto, não tocasse no esquife, ele já por si só já havia se tornado impuro. E naquela época existia uma recomendação para que tal coisa não acontecesse. Levítico 21 vai dizer: disse o Senhor a Moisés: fale aos sacerdotes. Eles eram sacerdote ou não? Sim. Sim. De acordo com a carta aos Hebreus, superior aos filhos sumo de Arão. sacerdote, né? Oi, Jorge? Jesus, sumo sacerdote. Isso. Filhos de Arão, e diz-lhes: ó sacerdote, o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo. Versículo 2. O problema é que as pessoas só leem o versículo de número 1, né? Não lê o salvo. Salvo com um parente mais chegado a ele, como sua mãe ou seu pai, como seu filho ou sua filha, ou seu irmão, ou a sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, com ela pode contaminar-se. Por ser principal do meio do seu povo, não se contaminará porque se profanaria. Então, há uma recomendação: não toca porque você vai estar impuro. Mas tem um salvo-conduto ali. Quais são os salvos-condutos? Se for parte da sua parentela. Que parentela é essa? Bom, se for mãe e pai, se for filho ou filha, se for irmão, e no caso de irmã, que ainda venha a ser virgem. Jesus se enquadra em ou em algum desses salvo-conduto aqui, que permitiria a ele tocar no corpo, ou no esquife, ou no caixão? Pai. Não viu, não? Pai. Não saiu, Jorge, perdão, o Rogério. Pai, né? Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele tem empatia por aquela mulher e vai até a ela, mesmo que ela não houvesse o clamado ou nem sequer visto. Como 100% Deus, ele se apresenta a nós como o quê? Como pai. Como pai, ele podia ou não tocar no corpo do morto, ou no caixão, ou no esquife, ou fazer parte do cortejo? Sim. Então, ele não quebra protocolo, ele cumpre a lei. Jesus não quebra a lei, não quebra protocolo. Ele obedece o que está prescrito. Quem é que me responde o fruto dessas questões? A própria Bíblia. Então, a Bíblia é o melhor intérprete da própria Bíblia. Entendeu, Jorge? Pastor, não, isso eu entendi. Só fazer um comentário aqui. Quando se fala nesse texto, eu ainda não examinei o texto na sua essência, mas defunto aí está só relacionado ao sexo masculino? Ou defunto aí a pessoa... É o filho dela, né? O filho, né? Pois é. Aí nós entramos nesse embate. Pastor, ele tocou no esquife, né? O senhor não é o primeiro que fala sobre isso, não. Já teve nesse curso um outro professor, não sei se foi Edmilson, também tocamos nesse assunto.
Mas a filha de Jairo, o texto é claro que ele toca na mão dela, menina, levante, e ela já está morta. E poucas pessoas vão falar sobre isso. Jesus, aí ela está morta e Jesus pega ela pela mão. Jesus é que fala, não, ela só dorme. Aí o texto fala que o espírito voltou ao corpo e ela torna a viver. Ali, literalmente, o texto é claro, está lá em Lucas 8:49, logo depois um pouquinho. Ali o texto ele é claro, ele fala que Jesus ele toca mesmo no defunto ou no féretro, tem outras palavras também que vai falar sobre isso aí. Ali o texto é bem claro. Nesse da viúva da Naim, as pessoas ficam argumentando, mas aí fica aquela argumentação, né? Não, mas no de Lucas a gente quebra esse paradigma que Jesus ele cumpriu a lei, ele como sumo sacerdote, ele como pai, ele toca sim no féretro, no defunto. Perfeita colocação. E a gente não foi para nenhuma Bíblia de estudo, foi? Não, apesar que a minha mas eu já tinha já... Né? É só comparando o texto. É só comparar os textos. Sim. Né? É só comparar os textos. Outro assunto que é muito comentado nos nossos dias é acerca da tatuagem. Eu já expliquei para vocês aqui. A própria Bíblia responde essas questões. Poxa, pastor, eu estava querendo lembrar isso com o senhor mesmo. Eu queria a referência que vai falar lá, mas o senhor traz um outro texto que fala sobre obediência. É esse contexto. Atos 15, né? Atos 15. Versículo 29, versículo 28. Atos 15, 28 é o Novo Testamento. E no Antigo Testamento, Levítico 19, versículo 28. Vou ler Levítico primeiro, porque muito se pergunta se é ou não é. Eu deixo sempre para as pessoas interpretarem ele. Eu não vou para a Bíblia de estudo, não vou para comentário bíblico, eu vou para concordância bíblica. Quando os textos dialogam, não precisa de comentário nem da figura da fala de um teólogo. É a Bíblia pela Bíblia, tá? Diz aí o texto em Levítico 19, versículo 28. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo. A NVI está escrito o que aí, Rodolfo? Atos quanto, professor? Não, Levítico 19, 28. Perdão. Levítico 19, 28. Estou chegando lá, é que a Bíblia Nova está toda colada. 19, 28. Isso. Cheguei, 19, 28. Não faça cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a NVI cita tatuagem. Não é isso? A NVI usa o termo tatuagem. A Bíblia Judaica Completa de David Stern também cita tatuagem. Apesar de algumas pessoas acharem que esse termo é da atualidade, esse termo é bem antigo, tá? A prática de se tatuar. A João Ferreira de Almeida diz: pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, que é o corte, nem fareis marca alguma sobre vós, que é a tatuagem, porque eu sou o Senhor. Por que de tal proibição? Porque era uma prática comum entre os povos que estavam ao redor dos hebreus cortar o corpo quando o morto de sua proximidade falecia, quando um parente falecia, ou
quando alguém fazia marcas no seu corpo para manifestar a forma como eles cultuavam aos deuses, ou uma forma de deixar marcado na sua pele o Deus que ela servia. Então, a tatuagem no Antigo Testamento ela é proibida porque ela é atrelada ao ato de idolatria. Marcar o corpo, cortar o corpo, era pecado de quê? De idolatria. Então, tatuagem no Antigo Testamento é idolatria. E aí tem muitas pessoas que falam, mas só tem esse texto no Antigo Testamento. Mentira. Tá? Mentira. E vamos lá para Atos, capítulo de número 15. Versículo de número 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas que são necessárias. E aí tem 2 pontos aí. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Coisas sacrificadas essas são o quê? Tudo aquilo que eu faço em favor de um ídolo. Ou seja, eu devo me afastar, me abster de tudo aquilo que envolve idolatria. Qualquer tipo de ação, qualquer tipo de fala, qualquer tipo de comportamento que me leve a cometer o pecado de idolatria, eu devo me abster, largar, deixar de fazer. A tatuagem no Antigo Testamento era pecado de quê, Jorge? Idolatria. Então, eu posso fazer tatuagem no Novo Testamento, sim ou não? Não. Poder pode, né? Cada um tem a sua vida. Mas é pecado ou não é? Sim. Qual é o nome do pecado que se dá? Idolatria. Tem como colocar isso aqui para funcionar de novo? De idolatria. Entendeu, Jorge? Lembrou aí dessa fala? Lembrei. Então, vamos seguir aí. Então, primeira regra geral, a Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Outro sim, as nossas experiências devem ser interpretadas à luz da Bíblia e não o contrário. Como é que funciona isso? As nossas experiências pessoais devem ser interpretadas à luz da Bíblia e não o contrário. Eu tive uma experiência, pastor José Rosa. Sim. Essa experiência que eu tive pode ter sido por meio de um sonho, pode ter sido por meio de uma visão, pode ter sido por meio de uma revelação no monte, que me gerou uma experiência. Essa experiência que eu tive, ela deve ser interpretada à luz da Bíblia. Ou seja, a Bíblia vai dizer se aquele sonho é real ou não, se aquela revelação vem de Deus ou não. O problema é que as pessoas fazem o contrário, né? O que é o contrário? Ela interpreta a Bíblia à luz das suas próprias experiências. Então, não é a Bíblia que vai dizer se aquela experiência foi de Deus ou não. É a minha experiência que vai dizer o que a Bíblia vai falar ou não. E isso é um problema. Isso se chama autoteologia. É a Bíblia que ilumina os meus passos, não são os meus passos que iluminam a Bíblia. É a Bíblia que diz se o que eu estou pensando é de Deus ou não. E não o que eu penso que vai dizer se a Bíblia tem razão ou não. O que muita gente vive hoje, tá? É forçando a Bíblia a dizer aquilo que ela não fala, ou aquilo que ela não falou. Tá? Outro sim, isso é regra geral. Terceira regra geral, a opinião pessoal dos teólogos, por mais importantes que sejam, não se torna regra infalível da interpretação da Bíblia. A opinião pessoal dos teólogos,
por mais importantes que sejam, não se torna a regra infalível da Bíblia Sagrada. Porque o que muita gente pensa é o seguinte, Rogério: quem é que pesa mais, a minha fala ou a fala do Hernando Dias Lopes? Fala do Hernando Dias Lopes. Quem está mais certo, quem está mais errado? Eu vou estar sempre mais errado, vocês vão estar sempre mais errados. Alguns amigos hoje compartilharam uma pregação de um rapaz lá no Gideão, né? O varão até apagou do status dele. Ele até apagou, porque eu mandei um textinho para ele, ele até apagou. Mas deixa eu ver se eu consigo ver o nome do cidadão. Gilmar Fiuza, aonde ele veio falar que o salvo tem essa postura, o salvo tem essa conduta, o salvo tem essa fala, o salvo é assim, o salvo é assado. E ele usa um texto que o apóstolo Paulo vai citar de Moisés, quando Paulo vai dizer: vós sois povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que o pregador, ele não entende muito de pronomes paulinos. E ele não consegue entender que naquele texto Paulo começa a dizer vós. Tá? Então ele está dizendo para um público que não é um gentio. Tá? Beleza. E ele diz o mais grave ali, que é salvo. Só que o próprio Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 12 ao 14, o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A pregação do rapaz é dizendo que ele já era salvo, que todas as pessoas que estavam presentes naquela reunião, salvas eram. Só que o próprio Paulo, que ele usou para dar base à sua fala, vai dizer: eu não me julgo alcançado a salvação, mas prossigo para o alvo para que eu possa alcançá-la. Como é que funciona? Só que quem tem mais moral para falar? Eu que estou aqui com 4, 5 alunos, ou o rapaz que está pregando para uma multidão de milhares de pessoas lá no Gideões das últimas horas? Hein, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando Paulo ele começa a falar isso, não é para os gentios, é para os judeus, então? É para os judeus. Entendeu? É para os judeus. E nem é Paulo, é Pedro. Entendeu? Nem é Paulo, é Pedro. 1 Pedro 2,9. Entendeu? Abre aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É isso mesmo. Não é isso? Tá Só que o certinho. pregador falou que foi Paulo. Só que Pedro está dizendo para um outro grupo de pessoas. Só que quem tem mais valor? Só que eu preciso entender que, por mais que o teólogo, por mais que o pregador, por mais que o professor, que o mestre, que o doutor diga alguma coisa, eu não posso tomar aquilo que ele disse como regra infalível da interpretação da Bíblia.
Só que nós nos comparamos, em muitas vezes, com os nossos irmãos católicos, que pegam uma fala do Papa e tornam ela em uma fala infalível e colocam a fala do Papa tendo o mesmo peso do que a Bíblia diz. E eu faço isso constantemente, quando um teólogo diz, quando um pregador fala, quando um professor diz, quando um doutor fala. Então, eu não posso tomar por regra infalível aquilo que um teólogo diz. Ele também é digno de ser questionado. Ele também é digno de ser colocado à prova. Ele também tem que provar aquilo que diz. Ou melhor, ele erra, ele falha. Ele comete seus erros. E isso é a coisa mais comum do mundo. Só que nós também somos idólatras. O povo protestante também é idólatra. Também idolatra a gente. Tá? Vamos lá. Professor Leandro. Pode falar, pastor José Rosa. Me ouvindo? Eu gosto de ouvir o senhor como professor, e Deus te abençoe como o senhor tem ensinado. O senhor tem sempre falado, quando a gente vai pregar, vamos supor, sobre o rei Ezequias. E às vezes a pessoa não examina, não pesquisa a Bíblia e sai falando qualquer história. Quando eu trabalhei 4 anos na igreja, a DEVEC, com o pastor Sila, também tenho um pouco de livro, estudo bastante. E o que o senhor fala, o homem ele tem que realmente analisar tudo que ele vai pregar, pegar o texto, verificar o texto, analisar o texto, esmiuçar o texto, para que não pregue qualquer coisa que o senhor falou agora, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, tem muita gente que tem medo deles. Mas quando ele conhece pessoa que conhece a Bíblia, eu digo, amigo, o que você está falando, você fala o texto e o contexto. Porque quando nós lemos a Bíblia para falar todo o texto, para não sair coisa de qualquer maneira. Ele já sai ali, saindo, sabe, isso que realmente esse crente conhece. Porque é o que o senhor falou. É o tipo da palavra que o cara usa e qualquer um aceita. Aceitou, se complicou. Porque a Bíblia, ela realmente é tudo para a gente. Eu tenho falado sempre com meus irmãos, tenho falado sempre no emprego. Gente, segue o que está escrito, examina o que está escrito, não sai, porque aqui é explicação para tudo. É para o trabalho, é para a fidelidade. O senhor falou nesse sistema político, o senhor falou numa série de coisas, e nós temos que saber, igual vai dar uma palestra. A doutora Heloísa, ela explica muito a gente. Gente, você vai dar uma palestra, seja para 10, seja para 20, seja para 100, mas tem que examinar que você está passando instrução para a pessoa que necessita. Mas realmente, no meio dos crentes, tem isso. Tem muitos que realmente não examinam. Mas também a Bíblia diz, né, que meu povo erra por falta de conhecimento, porque não tem conhecimento das Escrituras. E isso é triste, porque o pastor Sila pega muito em cima do pé dos pastores. Eu, na igreja dele, não era pastor, mas era o único que ajudava o segundo no lugar do pastor na igreja. Então, eu sempre tive muito cuidado de não falar qualquer coisa. E o senhor sempre explica, o senhor sempre bate. Examina, vê o que a pessoa está falando, não escuta qualquer história, porque a história que o senhor falou do Papa, isso é muito importante, mas, infelizmente, eu acho que tem muita gente que a palavra que existe, não, o Santo Papa falou, e ele erra também, igual qualquer outro ser humano. Exatamente. É Exatamente. O único que não erra é a palavra. Exatamente, a palavra, isso aí. Então, regras gerais são essas 3. Agora tem as regras gramaticais, tá bom? Primeira regra gramatical. Precisa-se interpretar o sentido de cada palavra do texto no tempo em que o autor escreveu. Então, primeira regra gramatical aí, eu preciso interpretar o sentido de cada palavra do texto no tempo em que o autor escreveu. Quais são os 3 tempos que nós possuímos, pessoal? Presente, futuro, presente e passado. Correto? Então, eu preciso entender em que tempo ele escreveu. Se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. E isso é a coisa mais simples que existe, pessoal. Só que as pessoas elas vão embolando a leitura e comem essa regra.
Quer ver um exemplo aí? Abre aí Josué. Josué, capítulo de número 1. Abre aí, Rogério. Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 1. E sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Falou Nun. o quê? O Senhor o quê? O Senhor falou a Josué, A filho de Nun. Josué, não é isso? O Senhor falou a Josué. Ele não falou com Josué, ele falou a Josué, correto? Correto. Tem diferença aí? Tem. Qual é a diferença de falar com e de falar a? Porque eu falei com o Rogério, mas eu falei ao Rogério. O texto aqui diz: o Senhor falou a Josué. O Senhor não falou com Josué. Que isso, Leandro? Isso aí é toque. Né? Isso é toque. Não, não é toque, não. É interpretar o sentido de cada palavra do texto. Não é de cada palavra, Rogério? Isso. O A Exatamente. não é uma palavra? Isso. Ou uma letra? Né? Sim. Qual é a diferença, Rogério? Quando eu falo a ou falo com, eu tenho uma intenção diferente uma da outra. Quando eu digo que vou falar com Josué, essa utilização do com, o com é usado em comunicações formais, sem a intenção de gerar intimidade. Então, se o texto tivesse escrito assim, e Deus falou com Josué, era uma forma formal de Deus se comunicar com Josué, sem a intenção de gerar intimidade. Mas quando o texto ele está acompanhado do falar a Josué, o a é usado, né, em palavras direcionadas a alguém em especial, com o intuito de se gerar intimidade. Deus falou com ou Deus falou a Josué? A Josué. Então, ele queria ter um relacionamento formal com Josué ou uma intimidade com Josué? Intimidade. Uma intimidade. Falar com é falar para uma plateia. Falar a é falar para alguém que está dentro de uma plateia de modo específico, com a intenção de gerar intimidade com aquela pessoa. É o que Deus está fazendo com Josué aqui. E o que me diz isso? Uma letra inserida dentro de um texto. Pegou, Rogério? Peguei. Essa é forte. Já tinha entendido isso? Não. Eu preciso interpretar o sentido de cada palavra do texto. Uma regra gramatical. Depois disso, eu vou passar até a observar com mais detalhe. Uma vírgula muda toda a história. Uma vírgula muda todo o sentido. Tá? Pode falar, Rogério. Desculpa ter te interrompido. Não, é que nem eu ouvi já semana passada, 2 vezes, uma pessoa pregou e falou que aquela passagem de João 5, do paralítico, né? Do tanque de Betesda, né? Falou assim, poxa, aquele homem era tão ruim que ele estava ali 38 anos que não tinha ninguém para levar ele para dentro do tanque. Olha só o pensamento. Como é que pode? Segundo ponto da regra gramatical. Nunca se deve interpretar uma palavra isolada, não só do texto, mas de seu contexto.
Eu não posso tirar uma palavra do texto, né? Eu não posso retirar uma palavra do seu contexto. É como diz aí um jargão muito gospel, né? Texto sem contexto é pretexto para se criar uma heresia. Tá? Terceiro ponto, uma passagem deve ser interpretada em concordância com toda a Bíblia. Sabe por que uma passagem deve ser interpretada em concordância? Para que um autor diga uma coisa e o outro diga outra completamente diferente. Então, você acha que a Bíblia está em discordância de fala, e a Bíblia ela é uma unidade. Ela se interliga o tempo todo. É o que nós realizamos aqui. Sobre a viúva de Naim, e o Jorge trouxe a história da filha de Jairo. Ou seja, se não realizar uma concordância, eu acabo dizendo que a Bíblia se contradiz o tempo todo, o que não acontece, tá? Então, regras gramaticais. E a terceira regra aqui é a regra histórica. Primeiro ponto da regra histórica. Eu preciso estudar não só a história do povo hebreu, mas como também a história dos povos vizinhos, com as quais os judeus se relacionavam. Tá? Vamos lá, pessoal. Naamã, lembra de Naamã? Qual era a enfermidade de Naamã, pastor José Rosa? Lepra. Lepra. Qual era o tratamento do leproso naquela época? Eu não lembro, não, pastor. Ele poderia andar em sociedade? Não. Não, né? Mas da onde era Naamã? Naamã era de Israel ou de outro povo? Não, Naamã era da Síria, né? Era da Síria. Então, a lepra, ela era tratada de uma forma dentro do povo hebreu. Mas ela era vista completamente de forma diferente dentro dos povos vizinhos. O leproso em Israel tinha que ficar isolado. O leproso em outras culturas não precisava ficar isolado. E tem gente que mistura uma coisa na outra. Porque o texto é claro dizer que Naamã era leproso, mas ele era guerreiro. Era capitão de guerra. Alcançava sucesso, alcançava vitória. Isso. E as pessoas, às vezes, eu vi uma pregação esses dias de um rapaz que foi pregar lá na igreja, e ele falou que Naamã, ele era leproso, de fato, capitão de guerra. Ele falou assim, e tem muita gente dentro da igreja igual Naamã. É leproso, mas está fazendo a obra. É leproso, mas está cantando. É leproso, mas está pregando. Ele atrelou a lepra de Naamã, né, dentro das mesmas características que regem a história judaica. E eu não posso fazer isso. Eu preciso separar a forma como o povo hebreu vivia com a forma dos povos vizinhos de viver. Eu não posso juntar uma coisa na outra. Segundo ponto, eu preciso estudar, na hora de fazer a exegese, a religião e a cultura das nações de fora de Israel. Não adianta eu só estudar, pessoal, a história do povo de Israel, porque eles não viviam sozinhos. Foi como a história da tatuagem. Por que o povo não podia fazer tatuagem no corpo? Porque os povos vizinhos tinham por prática de fazer tal coisa na arte de cultuar a ídolos. Então, para que esse povo não se igualasse aos povos vizinhos, o Senhor estabeleceu essa regra. Mas se eu não entendo a forma de culto dos outros povos, eu nunca vou entender as proibições que Deus estabelece para nós. Porque eu não entendo de fora, eu não conheço a perspectiva de fora, eu não consigo compreender a maneira que os de fora têm de pensar. Então, com isso, eu caio na malha fina. Terceiro ponto, deve-se entender o contexto histórico em que o autor escreveu determinada passagem bíblica. O que ele vivia, o que ele passava, quais eram as dificuldades, quais eram as aflições, quais eram os problemas. Porque, caso contrário, eu não consigo estabelecer uma vitória sobre aquilo que, de fato,
nós estamos a enfrentar. Tá bom, pessoal? Beleza? Dúvidas até aí? Beleza. Leandro, Oi, Rodolfo. principalmente o Jorge, aí, vocês tocaram nesse assunto da tatuagem, você me mostrou no Velho Testamento e no Novo Testamento. E vocês comem carne de porco? Bom, a carne de porco, na época, Vocês comem carne de porco? eu não como, o Rodolfo, porque me faz muito mal ao fígado. Mas hoje você habituaria de comer, nesse caso. Sim, Eu acredito que o irmão Jorge também come carne de porco, o sim. José Rosa come Mas carne por de que porco. que era proibido comer carne de porco lá no Antigo Testamento? Da mesma forma que é proibida a tatuagem no Antigo Testamento, você voltando para Atos dos Apóstolos, onde você leu, no Novo Testamento, ela também te proíbe hoje você comer carne de porco também, certo? Sim. Por que que era proibido comer carne de porco lá atrás? Dentro desse texto, eu estou pegando a principal parte ali, onde está bem coladinho com tatuagem. Eu não peguei a esmiuçar de Lá no verdade Antigo Testamento, né? isso, entendeu? Então, lá no Antigo Testamento, a proibição de comer a carne de porco era por uma É uma questão pergunta, higiênica. tá, mestre? É uma pergunta só, não é Sim, uma... sim. Era por uma questão higiênica. Sim. Até hoje, se você comer carne de porco, no caso é o meu caso, faz muito mal para o meu fígado. Se eu comer carne de porco, eu engolir, bateu, me dá uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, então eu não como. Só que hoje você tem ali um efervescente, um epoclé, né? E isso, a carne de porco hoje, com todo o avanço da ciência, ela pode, né, ser mantida em um lugar refrigerado, ela é cortada, ela é limpa, dentro de um modelo que as outras pessoas possam fazer a utilização dela. Então, a proibição lá atrás não era por questões de idolatria. E eu preciso separar bem isso. As proibições que envolviam idolatria e as proibições que envolviam um certo tipo de sistema protetivo contra o estabelecer de uma grande enfermidade, que ocasionaria um mal sobre aquela sociedade. Atos dos Apóstolos vai dizer que fala de carne de animais também. Carne sufocada, lá em Atos 15. Fala de idolatria, como você falou da tatuagem, mas aqui no texto está bem claro dizendo carne de animais também. Atos 15, vamos ler tudo lá. Atos 15, 28 15 e 29, vou ler para você. Está bem na sequência de idolatria aí. Que vos abstenhais, Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, vírgula. Segundo ponto, do sangue, vírgula, da carne sufocada e da prostituição. Fazei bem, se vos guardardes destas coisas, bem vos há. O contexto histórico aqui, Rodolfo, qual é o contexto? Existiam dois grupos aqui brigando entre si. A liderança dos judeus que haviam se convertido a Cristo e a liderança dos gentios que haviam se convertido a Cristo também. O que os judeus queriam que os gentios fizessem? Se tornassem judeu para depois se tornar servo de Yeshua. Ok? Então, aqui é o primeiro concílio, ou primeira assembleia, que vai estabelecer regras e normas, não para judeus, mas para gentios que se aproximam de Cristo. Quais foram as regras estabelecidas pelo Espírito Santo? Porque o versículo 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo, como também a nós, não vos impor mais encargo algum, senão este. Primeiro encargo: tudo que envolve idolatria, que está inserido no Antigo Testamento, eu devo abrir mão, não devo inserir na minha vida. Segundo ponto, eu devo me abster do sangue. Era muito comum naquela época gentios beber o sangue do animal morto. Como no Brasil, por exemplo, tem muita gente que gosta ali daquela galinhazinha Moro Pardo, né? De beber o sangue quente da galinha. Terceiro ponto, da carne sufocada. Tá bom? E isso não engloba o comer a carne do porco. Tá bom? E já não envolve coisas de idolatria.
O sangue e a carne sufocada não tem nada atrelado à prática idólatra. E da prostituição? Ou, em algumas outras versões, do sexo ilícito, que era homem com homem, mulher com mulher, fora do casamento, antes do casamento, com animais, muito inserido, por exemplo, lá no livro de Levítico, né? Então, aqui são regras estabelecidas. Lá no Antigo Testamento, você vai ter proibições, por exemplo, inclusive lá no capítulo 19 do livro de Levítico. Vamos lá, Levítico 19. No versículo 27 do Levítico 19, diz que eu não devo cortar o cabelo em redondo sem danificar a ponta da barba. No versículo 26, eu não devo comer coisa alguma com sangue, né? Que é inclusive estabelecido lá em Atos, tá bom? Então, por que lá em Atos dos Apóstolos há a proibição do versículo 26, mas não há a proibição do versículo 27? Por que há a proibição do versículo 28 e há a proibição do versículo 29, mas não há a proibição do versículo de número 30? Porque quem escolhe essas regras e essas normas é o próprio Espírito Santo. Então, são regras estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus lá, que eu devo observar aqui. Ah, por que eu não posso fazer uma tatuagem, mas posso cortar a barba? Reclama com o Espírito Santo de Deus, porque foi ele quem determinou. Não foi nem os apóstolos. Os apóstolos concordaram com o Espírito Santo. Pois o texto de Atos é claro, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele olhou para todas essas regulamentações e falou assim, essa pode, essa não pode, essa você deve, essa você não deve, essa você pode ter acesso, essa você não pode ter acesso. Entende? É, inclusive, uma fala ali do Fábio Porchat, né, que ele cita a Bíblia ao retratar a ideia de que os cristãos, eles dizem que não pode o sexo ilícito, né, a homossexualidade, e ele fala que nós retiramos isso da Bíblia fora de contexto, mas a gente pode comer crustáceo, por exemplo. É uma fala do Fábio Porchat, dizendo que nós somos incoerentes. Né? De fato, ele tem esse direito de fala, porque o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas do Espírito só se discernem por meio do Espírito. E quem decidiu estabelecer essas regras para nós que somos gentios? O Espírito. Está lá no texto de Atos. Então, não tem como eu, de modo carnal, entender o que o Espírito decidiu. Eu não tenho como. Se ele decidiu que eu não devo me atrelar à minha vida com práticas idólatras, que eu devo me abster de carne sufocada, que eu devo me abster de prostituição, ele entende que esses 3 pilares vão reger a minha vida. E eu devo obedecê-los. Fala, Jorge. Eu não sou muito fã de carne de porco, não, tá? Eu nem mesmo nem compro, porque eu nem sei fazer. Eu acho que ela fica crua. Às vezes, no self-service, vai uma linguicinha. Mas, pegando essa ponte aí de Pedro ele vai dizer lá em Atos que ele teve uma visão. A carne de porco, o porco em si, ele era um animal impuro? Ele era um animal impuro porque a sua carne se tornava impura. Tanto é que se um judeu decidir comer carne de porco, ele só fica impuro no mesmo tempo que se tocar no corpo de um morto, um dia. Ele não vai para o inferno se ele comer carne de porco. Ele tem que se abster da sociedade por um dia. Por conta da macela que aquela carne de porco vai proporcionar no seu corpo. É que em Atos 10, a partir do 9, até lá o no encontro de Pedro com Cornélio. Isso, então. Aí Pedro fala que ele estava com fome, foi preparar, e ele tem uma visão, ele é arrebatado e desce um lençol dos 4 cantos com todos os tipos de animais, quadrúpede e répteis, impuros e fala, mata e come. Ele vai falar, não vou comer porque é imundo. E Deus fala, vai chamar Deus não, né? O anjo vai falar que é imundo que Deus purificou. Tem essa visão. Exatamente. E a outra passagem é Paulo também, em 1 Coríntios, estava querendo procurar, achei,
em 1 Coríntios 10, 25, ele fala: comei de tudo que se vende no mercado. Então, eu acho que no Novo Testamento, esse paradigma dos animais de pé rachado aí, que é o caso do porco fendado, né? É quebrado. Mas eu não sou muito fã de carne de porco, não. Se for fazer, não me chama, não. Eu também não gosto, não. Carré, então, corro de tudo. Mas camarão eu gosto. Rapaz, outro dia eu tava caminhando, o cara tava com um balde cheio de siri. Ali dá muito siri. Dá Tu muito olha siri. assim, tu não dá nada por isso aqui, não, pá. Muito siri. Eu falei, que isso? Ali, tu jogar o pulsar ali, tu pega siri bastante. Bastante siri ali. Caldinho de siri. Oxe. Bom, pessoal, até aqui nos deu o Senhor, tá bom? Mais alguma dúvida? Rogério, Sandra, estão caladinhos aí? Não, pastor. Não, pastor, tranquilo. Não, tranquilo. Beleza, então. Então, ora por nós aí, Sandra, por gentileza. Glória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui nessa aula, aprendendo de Ti. Que o Senhor venha abençoar todos aqui da sala, que o Senhor venha abençoar o pastor, nosso professor, dando cada vez mais sabedoria para ele que possa estar nos instruindo conforme o Teu querer, a Tua vontade. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos, dá uma noite de sono tranquilo, um fim de semana abençoado, que todos estejam em paz, em nome de Jesus. Isso é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Beijo grande, bom final de semana para todos, tá? Pai do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Manda para cá. Quem